Beleza, pessoal? Vamos para a nossa aula 1 aqui da Física Mais Que Resumida. Falar rapidamente sobre o referencial. Qual é a relação do referencial? Primeiro, qual é a definição? Bom, referencial é um corpo, ou então um conjunto de corpo, se estiver comparando a várias coisas ao mesmo tempo, em relação ao qual são definidas posições, ou então a relação de movimento, ou então as dimensões de outros corpos. Basicamente é comparar uma coisa em relação a outra coisa. É como se eu falasse, pessoal, esse desenho aqui é grande ou é pequeno? Bom, ele é grande ou pequeno, já que eu estou comparando as suas dimensões, em relação a quê? Bom, em relação a esse aqui, ele é pequeno, ok? Esse aqui é maior que esse. Aí eu posso comparar outra coisa, então. Um carro a 20 km por hora, se deslocando. Ele está rápido ou ele está lento? Aí você pergunta, bom, parece que ele está lento, né? Só 20 km por hora. Mas em relação a que ele vai estar rápido ou está lento? Comparado com uma tartaruga, por exemplo, que estava lá na beirada da estrada. Bom, 20 km por hora para uma tartaruga, eu garanto que o carro está rápido. Então, o referencial é quando a gente faz aquela comparação com alguma coisa. Lembre-se de fazer a pergunta sempre em relação a quem, em relação a quê, sabe? Toda vez que eu perguntar em relação a alguma coisa, aí eu vou conseguir fazer a comparação em relação a alguma coisa, ou seja, com o meu referencial. Vamos começar então? Repouso ou movimento. A determinação de repouso, a determinação de movimento, só pode ser feita em relação a alguma coisa. Ou seja, repouso é quando a distância entre duas coisas não muda. Se a distância não muda com o passar do tempo, o objeto está em repouso. Uma vez que o objeto está em movimento, é porque a distância muda com o passar do tempo, ok? Se a distância muda com o passar do tempo, significa que eu tenho movimento. Como se perguntasse vocês aí assistindo e eu aqui, nesse momento estamos em repouso ou em movimento? O fato é que essa pergunta, ela está incompleta, porque falta em relação a quê? Se eu fizer em relação à mesa aqui na minha frente, pessoal, eu estou em repouso, porque a distância entre eu e a mesa não está mudando. Agora, se eu fizer em comparação a um carro que passou na rua agora há pouco, eu estou em movimento. Lembre-se, se A está em movimento em relação a B, ok? Se A se movimenta em relação a B, significa que B também se movimenta em relação a, ok? Porque a distância entre eles está mudando. Quando a gente tem a aula, eu lembro vocês das árvores caminhando. Para quem não lembra, aquela corrida de árvore é quando está entardecendo e você passa de carro na rodovia e olha para o lado e de repente, parece que a árvore foi para trás. De repente, parece que a outra árvore foi para trás. Você fala assim, caramba, as árvores estão em movimento? Em relação ao carro, elas estão em movimento, porque a distância entre a árvore e o carro está mudando. Mas uma árvore em relação a outra árvore, elas estão em repouso. O mesmo vai acontecer para as placas, para os postes. Eles estão em movimento em relação ao carro que está passando, mas estão em repouso em relação um ao outro. Você e o carro, em relação ao carro, você está em repouso. Mas as coisas que estão lá fora, em relação a você, estão todas em movimento durante a viagem. Por isso, o uso de cinto de segurança é muito importante, para impedir que você continue em movimento em relação às coisas lá de fora. Porque em relação ao carro você estava em repouso. Bom, para fechar, e o tamanho das coisas? Nós classificamos em corpo extenso e ponto material. Só que para classificar em corpo extenso, que é grande, e ponto material, que é pequeno, eu tenho que comparar com o local. Ou seja, em relação a alguma coisa, aonde aquele objeto está sendo colocado. Por exemplo, as estrelas lá no céu são pontos materiais, brilhosos, mas estão tão longe da gente que elas são simplesmente pontos materiais comparado com a gente, com a Terra, ok? Porque a distância é muito grande. Agora imagine que você chega com o seu carro no estacionamento e esse estacionamento está completamente vazio, tá vendo? Tem espaço para todo mundo aqui. Significa que o seu carro também é um ponto material em relação a todo esse estacionamento. Agora imagine que quando você está chegando, aqui está cheio de carros. As vagas estão todas ocupadas.
de repente tem uma vaga que você acha que pode entrar o seu carro ou não. Às vezes ele vai entrar bem apertado, às vezes ele não vai conseguir entrar, às vezes vai depender do motorista. A dimensão do carro também vai importar. Se ele for um Uno, ele entra, se ele for uma caminhonete, já não vai caber ali dentro. Significa que o seu carro, nesse contexto, em relação a esse estacionamento lotado, ele virou um corpo extenso. Em relação ao estacionamento vazio, ele era um ponto material. Como eu falei, pessoal, física mais resumida, direto ao ponto. Vamos fazer exercício disso no segundo vídeo. Valeu, terminou a aula 1.